dia! Está no ar o programa Então Tá, conversando com gente que faz, você sabe. Esse programa tem aquela pegada de trazer as figuras da região oeste do Pará e também da região sudoeste do Pará, sempre com um tema do momento, um tema interessante, um tema de pessoas que realmente contribuem com o desenvolvimento dessas regiões. E no programa de hoje nós vamos trazer aqui o doutor Vinícius Aguiar. Ele é cardiologista para te falar de assuntos que preocupam muita gente, entre eles a questão do coração, né? Os problemas do coração, muitas informações hoje sobre esse tema e a gente, em qualquer idade, tem que cuidar do coração para ter uma vida, de repente, uma vida longa. Doutor, bom dia. Bom dia, prazer. É um prazer poder participar do programa. É sempre uma honra estar aqui, a gente poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, sempre ajudar a população, né, com as informações que são fundamentais, principalmente na nossa área, né, a educação da população em relação às prevenções cardiovasculares, elas são fundamentais. Bom, falar em prevenção, o que é que o senhor pode falar para a gente em relação àquilo que todo mundo deve fazer para prevenir os seus problemas em relação ao coração? Levando-se em consideração que a gente vive um momento que a gente, acompanhando as redes sociais, a gente vê muitos problemas de pessoas ainda jovens tendo problemas de coração e mesmo morrendo. O que a gente precisa fazer para ter um coração saudável? Você sabe, mano, que a questão do cuidado com o coração e com os vasos do nosso corpo, ele é referente a vários fatores. Eu dividiria em alguns pontos, como, por exemplo, você, primeiramente, fazer a avaliação, porque tem muita coisa que você só consegue saber se você procurar. Tem muitos problemas dentro do coração, de algumas doenças relacionadas ao coração, que não apresentam sintomas no quadro inicial, no quadro em que ainda você consegue fazer a prevenção. Elas vão apresentar sintomas quando você já está com a complicação, você está no extremo já da doença. Então, na minha opinião, o primeiro passo é você ir em busca de uma avaliação do tal do check-up, como o pessoal procura, e hoje em dia o check-up está de altíssimo valor, a gente tem uma capacidade muito alta de detectar as doenças em fases iniciais, e se você detecta nessa fase, a resposta ao tratamento é muito melhor do que após uma complicação, por exemplo. E você tem alguns fatores que a gente consegue, por si, já fazer alguma prevenção, como, por exemplo, a atividade física, quando bem indicada. A gente tem já vários estudos. A atividade física é uma coisa que acompanha o ser humano já há muito tempo. Mas até hoje a gente vem desenvolvendo, né, vários estudos a respeito dessa proteção que a atividade física vem fazendo. Evitar tabagismo, os cuidados com a alimentação e principalmente esse reconhecimento dessas doenças em fases iniciais, como a gente vai conversar. Né? O senhor falou no tabagismo, falou no controle do peso, né? E tem também o álcool, né doutor? Porque fala-se muito na questão do álcool, da ingestão de bebida alcoólica. Isso também é um problema sério para a saúde do coração? Enorme. O álcool ele vai interferir na saúde cardiovascular através de algumas nuances, digamos assim. Você tem a nuance, por exemplo, que o álcool é extremamente calórico. Vamos começar com a base dessa informação. O consumo, as bebidas alcoólicas são extremamente calóricas. O alto consumo de carboidratos e de alimentos calóricos vai fazer com que a pessoa ganhe peso e tenham doenças metabólicas. Aí já é essas doenças metabólicas que vão gerar a doença cardiovascular. Mas a gente tem um detalhe também muito importante do álcool, que tem algumas pessoas que têm alguns elementos genéticos muito específicos, que quando se consome muito álcool, você percebe um perfil de fazer um dano direto à musculatura do coração. Então, a gente até chama isso de miocardiopatia alcoólica. Não é tão raro, é comum a gente encontrar em pacientes que fazem a ingestão principalmente de destilados, não é só com cerveja em si. E você tem algumas outras doenças, como tem algumas doenças arrítmicas, tem algumas arritmias cardíacas que a base da doença é relacionada ao álcool, por exemplo. Então o álcool, ele certamente ele é um fator de risco a uma dezena, né, uma grande quantidade de doenças cardíacas potencialmente sérias. Assim. O senhor fala no álcool, colocando ele no pacote dos carboidratos, né? Também é. Também, né? Também. E o carboidrato... Como é que a gente se livra, né? É difícil ter uma dieta que seja saudável, né? Porque, por exemplo, a alimentação mais comum do brasileiro, né? Além do feijão com arroz, o arroz, carboidrato, né? Carboidrato. Diz até que o inimigo do coração, o feijão da mesma forma, e o pãozinho, o pão nosso de cada dia, como é que fica? Como é que é conciliar uma dieta
levando-se em consideração essa situação toda, né, do carboidrato. Olha, para te ser bem sincero, eu uso algumas comparações no consultório para dar algumas dicas para os pacientes relacionadas a isso. Como qualquer problema difícil de resolver, nada melhor do que um planejamento, né? Então, assim, tem as especialidades, os nutricionistas em geral, mas o cardiologista também já consegue dar uma base de informação e de orientação a respeito disso. Mas é um desafio enorme isso no nosso dia a dia com o nosso paciente, porque assim, a vida está uma loucura, está 1000 por hora. E aí você vai se alimentar sempre do que está mais de fácil acesso. Às vezes é um fast food, é um pão, são alimentos que a característica nutricional é péssima. São de a farinha. Imagina tirar a farinha do paraense. É o meu desafio do consultório. Eu tento iniciar para ganhar o paciente, para pelo menos diminuir a farinha. O peixe com farinha é uma coisa, é quase um crime para o paraense tirar o peixe com farinha. Estou me lembrando aqui do meu almoço de hoje. Então, que deve ter tido uma farinha no meio aí também. Isso a gente tenta, eu sempre tento usar isso no consultório da seguinte maneira: não dá para tu pedir uma coisa irreal para o paciente, mas na hora que tu coloca a orientação, tu tenta instruir em relação à parte desse planejamento que ele precisa fazer. Poxa, o que eu vou almoçar? A pessoa tem que saber, tu tem que montar uma estrutura de planejamento, principalmente para quem já tem doenças graves. Isso serve para todo mundo, mas para quem já teve um infarto, já tem o reconhecimento de alguma doença grave, essa pessoa ela tem que fazer um esforço realmente sobrenatural para conseguir fazer. Não pode ter uma dieta da mesma forma que ela tinha. A vida muda. Atrás. Tem que mudar. Tem que mudar, né? Senão tem que mudar a vai vida. se deparar com uma situação adversa. Exato. Mas assim, quando se fala na questão, por exemplo, do coração, a primeira coisa que a gente ouve, especialmente da classe médica, é que a gente precisa manter o peso em níveis aceitáveis. Exato. Né? E muita gente tem recorrido às academias. Que tipo de dica o senhor dá para aqueles que procuram academia? O que é que elas devem fazer no momento de procurar uma academia para tentar controlar o peso? Bom, o que acontece é assim, a academia, naturalmente, a gente vai se expor a uma demanda física, né? O paciente vai fazer exercício físico. Tem um certo nível de idade, depois dos 30, 40 anos, é ideal que o paciente que vai iniciar uma atividade física, ele passar por uma avaliação clínica antes. Por quê? Tem algumas doenças cardíacas que elas, às vezes a pessoa em repouso, não tem nenhuma manifestação clínica, nenhuma sugestão que ela pode estar acontecendo. Mas na hora que você vai ser submetido ao exercício físico, quantas histórias a gente não tem do cara que foi jogar bola ali no sábado, o cara fica parado o dia inteiro. Foi jogar uma bola no sábado, na bola do sábado o cara infarta, morre e acabou a história por ali. Então, a questão do início da academia, fazer atividade física, isso é uma coisa excelente. Quando a gente consegue colocar isso na vida do paciente, muda a história natural dele, assim, muda a história de vida mesmo. Só que precisa ter uma interpretação, uma avaliação antes, para ver se tem alguma intervenção que a gente possa fazer antes de iniciar a atividade física. E fazer isso de forma segura. Então, a gente, durante a nossa avaliação clínica, a gente sempre tenta interpretar esse elemento de risco. Eu sempre falo, se você fosse resumir a cardiologia a uma palavra, não é coração. Coração não é a palavra mais importante da cardiologia, é risco. É o quê? É risco. Risco. A obsessão da cardiologia, a evolução da cardiologia, se você pegar todas as medicações que nós introduzimos para todas as doenças dentro da cardiologia, tudo bem, a gente quer melhorar a qualidade de vida, isso é uma coisa importante. A gente quer melhorar outros fatores, mas a gente quer diminuir morte, eventos fatais, complicações fatais. E na hora que você intervém nisso, você está intervindo no risco. Então, quando o paciente, isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça. Eu quero ver na testa do cara qual é o risco dele. Ele tem que sempre me mostrar em que zona de risco. Ele está no baixo risco, ele está no alto risco, no muito alto risco. A gente tem zonas de risco e para cada zona de risco você tem uma intervenção que você tem que fazer para tentar baixar esse risco. Então, isso é uma coisa até meio filosófica da área, mas todo mundo que passa por uma avaliação cardiológica, isso o paciente tem que saber. Será que a interpretação de risco dele foi bem feita? Será que ele saiu com essa noção? Porque a gente lida com probabilidade. Ele precisa entender, né? Ele precisa entender. A gente lida com risco, é uma probabilidade. A gente não tem uma bola de cristal para saber o que vai acontecer. Naturalmente, um cara de baixo risco pode ter algum evento. Só que a gente, quando faz essa interpretação de risco e você faz as intervenções para cada zona de risco,
você acaba tendo uma melhora da expectativa de vida desse paciente e uma redução desse próprio risco. E risco para quê? Eventos cardiovasculares, morte, infarto e complicações graves dessas doenças, né? Então, E esses riscos têm a ver com rotina, né? Com Muito. disciplina. Eu diria que é assim, você tem, para montar um risco, você tem uma base genética, que é aquilo, são fatores imutáveis. É a base genética, aquilo veio em geração, e você tem outro fator imutável que é a idade. A gente sabe bem que a idade, o avançado da idade é um risco natural para a doença cardiovascular. O homem começa a ter risco a partir dos 40 e poucos anos. A mulher demora um pouquinho mais, depois de 50, 55, porque os hormônios femininos são cardioprotetores. Então, assim, a idade, a gente vê que o fator idade é uma coisa que não dá para mudar. Sim. Você quer envelhecer, então não tem como eu controlar isso. A gente não controla o tempo. Só que você tem a outra face da criação do risco, que são esses fatores que você comentou. Então, assim, você pega um cara que faz atividade física, tem bom controle de colesterol, se é hipertenso, controla bem a hipertensão, não fuma. Esse cara ele está desenhando um risco para um risco um pouco mais baixo. Diminuiu o risco. Está diminuindo o risco. A gente tem fatores de risco e fatores protetores. A atividade física, por exemplo, é um fator protetor. O sedentarismo, que é o polo oposto da atividade física, é um fator de risco negativo, né? Um fator de risco em si. Então, a gente desenha o risco hoje em dia existem tabelas. No Brasil, a gente usa uma tabela que foi criada na Europa, que você faz um cálculo, isso tem em site para qualquer pessoa disponível, que a Sociedade Europeia de Cardiologia, ESC, ela criou essa tabela, essa calculadora, e no Brasil a gente meio que usou os mesmos dados e fez. Hoje eu faço no meu dia a dia isso. E no final dessa interpretação, dessa calculadora, você tem exatamente qual a noção de risco do paciente, né? Ou seja, você tem um dado objetivo. Isso todo paciente precisa saber, todo mundo precisa saber, na verdade. Mas uma pergunta, eu fico aqui matutando. O médico, certamente, que fala para o paciente quais os riscos que ele corre. Sim. Ele costuma ser obediente, quando, uma vez chamado a atenção, o paciente tem essa noção de que ele precisa mudar, e mudar é mudar com rotina, é ter disciplina, né? Eu acho que o maior problema de todos nós é a questão da disciplina. Com né? certeza. Porque a gente costuma elogiar pessoas, por exemplo, o fulano de tal, um ator, por exemplo, uma atriz, sei lá, diz, pô, magrinho, não sei o quê, mas são pessoas disciplinadas, né? Sim. A gente precisa colocar isso na vida da gente, né? Eu acho que é assim. Eu acho que tem duas circunstâncias, né? É muito fácil só jogar a culpa no paciente, assim. E ele não ter seguido aquela orientação, aquele cenário desenhado de controle de risco e deixar ele por conta própria. A cardiologia ela vem evoluindo nisso. E evoluindo em que sentido? Hoje, a consulta cardiológica ela tem que ser educativa. Não dá para tu só deixar na conta do paciente o não seguimento daquelas orientações. Quando você faz, a educação ela é resposta para muitos problemas no mundo. Para isso também é. Quando você faz uma avaliação em que você mostra de A a B, se ele fizer isso, ele vai chegar nesse ponto, e como que acontece, desenha para o paciente, ele entende o que está acontecendo. Então, não é só chegar lá, apresentar um bando de exame que ele não sabe o que é, ele não sabe por que foi feito. Você passa por esse processo educativo de esclarecimento e isso salva a vida do cara, porque eu percebo que quando você faz esse método, a adesão ao tratamento, ela é muito maior. Então, assim, eu acho que é um pouco do profissional de saúde, dentro desse contexto, a responsabilidade também é dele, assim, sabe? Eu vou fazer aqui uma colocação, nem queria a sua resposta, porque essa que o senhor falou é a situação ideal. Mas a situação real é que, na reclamação da maioria das pessoas, do paciente, é que em muitos momentos e em determinados médicos não existe esse esclarecimento tão fundamental, que às vezes, eu não sei se é pela fila que está grande, o médico pouca importância dá ao paciente. E o mínimo que o paciente quer é atenção. Exato. Né? Aquela resposta, aquele momento tão importante que é de ir ao médico, né? E buscar uma informação que é fundamental para a continuidade da vida dele. Então, não é preciso nem sobre responder, mas fica no ar aqui essa situação tão importante em relação a uma consulta médica
essa que o doutor falou, o doutor Vinícius falou, é a situação ideal, mas também tem a real que nem sempre está a favor do paciente que busca a melhora na sua saúde. Pessoal, daqui a pouco, depois do intervalo, tem muito mais para a gente conversar com o doutor Vinícius Aguiar, daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Aproveite a Pintando 7 Gazin. Você realiza seus sonhos com preços ainda mais baixos e ajuda a pai. Smart TV Samsung Cristal 65 polegadas 4K com comando de voz 12 vezes de R$ 399,90. Essa garante doação em dobro. iPhone 14 128 GB 12 vezes de R$ 499,99. Conjunto cozinha Itatiaia Amanda 4 peças com tampo 15 vezes de R$ 119,90. São milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. Não perca essa. Vem pro Pintando 7 Gazin. Essas duas motos podem ser suas. Isso mesmo. No dia 27, o Ponto Premiado vai sortear duas motos novinhas só no terceiro prêmio. Uma Honda Bros NXR mais uma Honda Pop 110 e só no terceiro prêmio. R$3.000 no primeiro prêmio, R$3.000 no segundo prêmio e mais 10 prêmios de R$300 no giro premiado. São duas motos e muito dinheiro por apenas R$10. Compre o seu agora mesmo e boa sorte! Você sabia que o que chega na tela do seu celular nem sempre é verdade? Antes de acreditar e compartilhar tudo que recebe, cheque, confirme primeiro. A maior parte da população não gosta de mentiras e ninguém quer ser enganado, não é mesmo? Se você também é contra as fake news e está do lado da verdade, fique de olho. Verifique tudo o que recebe antes de acreditar e compartilhar. Assim, cuidamos melhor um dos outros e nesse cuidado, falar ou compartilhar a verdade é fundamental. Band, estamos sempre de olho. Gentileza viraliza. Nessas férias, é hora de aproveitar os melhores preços do Brasil. Tô de férias, tô na Essencial. Central de ar, 12.000 BTUs de 2.599 por apenas 1.699. Caixa de som JBL Encore com 2 microfones, somente 1.999. Smart TV 50 polegadas 4K de 2.699 por só 1.899,90. Aqui tem preço. Tô de férias, tô na Essencial. Tudo em até 12 vezes nos cartões. Essencial Santarém, em frente à Igreja de Fátima. Nessas férias, o Armazém da Construção declarou guerra aos preços altos. É toda loja com ofertas demolidoras. Aproveita, tá imperdível. Forro PVC madeira especial 39,95 metro quadrado. Perfil tipo U branco a partir de 15,90 unidade. Kit cozinhas e banheiros em madeira com 30% de desconto. Férias com ofertas demolidoras. Do Armazém da Construção. Preço cai, obra sobe e o bolso sorri. Armazém da Construção. Vem que tem. Confiança se conquista. E a gente trabalha todos os dias para levar informação para você, com transparência, compromisso e profundidade. O resultado está na boca do povo, em todo o Brasil. Eu gosto de saber o que está acontecendo aí no mundão. É a verdade do Brasil todo. Eu gosto de ficar bem informada, né? Para mim é o jornal que fala a verdade. Há décadas fazendo história com um jornalismo responsável e ético. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. O programa então está conversando com o doutor Vinícius Aguiar, que tem falado sobre temas importantes para a saúde de todos, né? E eu queria falar agora, doutor, em relação à hipertensão. Isso é um assunto que diz respeito a muita gente, né? Sim. Até porque também sabe que muitas pessoas novas ainda, novas, já estão tendo problema de pressão alta. Sim. Que dica o senhor dá para a gente conviver melhor com essa questão tão importante para a saúde? Bom, a hipertensão é um tema assim fundamental da gente começar. A gente começando pensando em termos estatísticos, a gente tem 60 milhões de brasileiros hipertensos. Para você ter ideia, 60 milhões. Pega a população, 200 e poucos, 200 e tantos, né, milhões. É o que dá o quê? É uma porcentagem enorme, né? Enorme, né? Uns 30% da população. A estimativa é para mais de 60, mas é no mínimo 60 milhões. É muita gente. É muita gente. E você tem um ponto, que aí a gente tem uma outra estatística que é preocupante, que dos hipertensos reconhecidos, a gente apenas um quinto, realmente controla, consegue controlar a doença. Porque eles não sabem?
Não é porque não sabe, às vezes é porque a adesão ao tratamento é difícil e é uma doença dinâmica. Se você varia o peso, você muda um estilo de vida, de um ano para o outro a doença muda. Tanto que é uma recomendação que a gente faz, pelo menos uma vez do ano, você interpretar em que padrão pressórico você está. Então, é uma doença que está no nosso elemento genético, tem uma zona de idade, a partir dos 30, 40 anos, que ela é mais comum, mas cada vez a gente observa em pacientes mais jovens. Essa questão de ser reconhecida em pacientes mais jovens, eu acredito que tenha dois fatores aí. Tem o estilo de vida, que você pegar o estilo de vida hoje, as pessoas fazem menos exercício quando mais jovem, né? A alimentação está pior, o padrão de alimentação é bem pior também. Só que tem um ponto também muito importante. Hoje em dia é mais fácil diagnosticar também. Então, você aos 20 e poucos anos, alguém ficava medindo a sua pressão, eu acho que é pouco provável, né? Hoje em dia, você tem mais acesso ao aparelho, você tem aparelho automático, que você aperta o botão e ele mexe. Fala-se mais nesse assunto, né? Fala-se mais nesse assunto, como a gente está fazendo. Então, você tem uma busca ativa. E a hipertensão, ela é muito isso. Eu acho que o grande perigo da hipertensão é que ela é uma doença que ela não dá muito aviso. Se você não procura saber, você só vai reconhecer quando abrir um quadro de AVC ou abrir alguma complicação dela. Então, ela é uma doença... Eu sempre, quando falo sobre o tratamento da hipertensão com o meu paciente, eu falo que ela é uma aposentadoria do mal, até um pouco parecido com diabetes. São doenças crônicas que elas constroem problemas. É uma aposentadoria do mal, é uma doença construtora. Ela vai construindo problemas que você vai identificando e lá na frente... Com 50, às vezes a doença começou com 25. O cara diagnostica com 40, 50 anos. Quando você vai ver, ele já teve doença na aorta, que é um vaso grande em cima do coração. Já está com o coração grande por complicação dela. Já infartou, já teve AVC. É uma lista enorme. É uma das principais causas que levam o paciente à necessidade de diálise e perder a função do rim, por exemplo. Então, é uma doença que ela é relativamente fácil de controlar. A hipertensão. A hipertensão. Hoje a gente dispõe, assim, de uma facilidade muito grande de reconhecer a descompensação dela. Você tem aparelhos como o MAPA, o aparelho de pressão também é de fácil acesso, é automático, é muito simples de você reconhecer. O tratamento, as medicações não são tão custosas, são tratamentos que com 50, 40 reais, às vezes até bem mais barato, você consegue, por mês, fazer um tratamento adequado da pressão. E você tendo todo esse contexto, uma doença que é relativamente fácil de você controlar, e você evita problemas enormes, né? Você está fazendo o controle de uma doença que é fácil, o controle em si, e para prevenir complicações gravíssimas, problemas que podem, assim, acabar com a vida da pessoa, literalmente. Além de, se não levar a um caso de óbito, você pode levar um AVC, que a pessoa tem que ficar numa cama, você pode infartar e perder força no coração por conta da hipertensão. Então, assim, eu brinco que é um investimento, assim, é um investimento. Você ir atrás de tentar entender como é que está o teu padrão de pressão e manter o acompanhamento isso ao longo da vida, se você faz isso direitinho, a vida segue e aquele não vai ser um fator de risco que vai te gerar um problema, entendeu? Há casos de reversão da hipertensão? Sim, tem casos de reversão, porque assim, quando a gente está interpretando o paciente, você tem dois tipos de hipertensão. Você tem a mais comum, que é a hipertensão primária, é um elemento meio genético e é associado à idade. E você tem um contexto que é super comum, que é a hipertensão secundária. O que é essa hipertensão secundária que é bastante comum? São outras doenças, outros contextos que estão direcionando para o aumento pressórico. Então, por exemplo, você tem a obesidade, que é uma doença separada. O ganho de peso, você entrar na zona de obesidade pode fazer a pressão subir. Então, eu tenho muito paciente que começa a usar os antihipertensivos, as medicações, abre o diagnóstico e aí ele faz um controle de peso, dá alguns meses, em alguns anos ele consegue ficar sem remédio. Eu sempre dou muito exemplo, eu morei por um tempo em São Paulo, morei 10 anos em São Paulo. Eu tinha pacientes que eram executivos, eram empresários que tinham uma vida extremamente corrida. O cara usava 3, 4 antihipertensivos para controlar a pressão. E lá eles tinham um padrão, o cara tinha um padrão de vida legal. Quando chegava na aposentadoria, ele ia morar em Santos, na praia. Aí o cara corria, melhorava a alimentação, cuidava da alimentação. E os remédios que a gente usava começavam a ficar muito fortes. A pressão começava a cair. Sim. O cara me ligava, poxa, minha pressão agora estava caindo, o que está acontecendo? Tinha gente que passava a ter pressão baixa. Já passava a ter pressão baixa. Aí a gente ia reduzir, às vezes ele ficava com um remédio. Tive paciente que não precisou mais de medicação nenhuma.
Então, para você ver como você tem outros fatores... Se o cara não morrer... Se o cara não morrer... Se o cara não morrer, ele chega lá. Ele chega lá, exatamente. Esse é o problema. Então, como a gente começou, super comum, você tem esses fatores realmente de associação que podem influenciar na doença em si, sabe? Sim. Doutor, nós temos um minuto e pouco e tal. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão dos perigos da pós-Covid. Muita gente tem um problema de coração, que vê aí na internet, na vida, muita gente morrendo com pouca idade, né? Sim. Professores de educação física, pessoas muito jovens. Que relação tem a Covid, o pós-Covid com o coração, né? Com o coração. Então, da nossa prática, o que a gente veio observando em termos da Covid é principalmente um fator, assim, que foi o dia a dia do cardiologista por um bom tempo, né? E a gente ainda encontra pacientes com essas sequelas. O Covid, o vírus da Covid, ele tem um certo tropismo. Tropismo é o quê? É aquele elemento, o vírus, ele ter uma preferência de acometer uma região do corpo. E ele tinha um tropismo para o coração. Então, o que a gente observou na Covid? A Covid fez muito um fenômeno que nós chamamos de miocardite, que é uma inflamação do músculo do coração. A gente chama de miocárdio. Essa miocardite, tem paciente que evoluía super bem, cicatrizava e a vida continuava. Só que tinha paciente que chegava no extremo de até precisar de transplante cardíaco. Eu tive vários pacientes em São Paulo que com 25 anos, 26 anos, foi reconhecida essa tal dessa miocardite e eles passaram por transplante cardíaco. Então, do ponto de vista cardiovascular, uma coisa que nós observamos como complicação foi principalmente esse fenômeno, em que o vírus ele inflamava o coração, deixava uma sequela. Aí, como é que é o contexto de morte da pessoa? Quando a gente faz um insulto no coração, uma doença por mais variada que seja, ou por miocardite ou por infarto, por exemplo, o método de morte do infarto é até meio parecido, você faz uma área de sequela e ali fica uma região propícia para você ter uma arritmia maligna. Aí, às vezes, o cara, na atividade física, ele estimula essa região a ter uma arritmia maligna e acaba falecendo nesse contexto. Tem uma morte súbita e acaba falecendo. Então, uma coisa que a gente sempre orienta a fazer o paciente teve o contexto de Covid, às vezes nem teve tanto sintoma, mas é importante fazer a avaliação cardiovascular nesses cenários, porque você tem que tentar estudar se teve algum elemento de sequela. Será que o vírus acometeu o músculo do coração a ponto de gerar essas complicações? Isso é sempre importante, principalmente para quem vai iniciar uma atividade física, como a gente comentou no bloco anterior, né? Tá certo, muito obrigado. Te agradeço demais pela sua participação. Nós temos um papo aqui, faltou a gente tocar muita coisa. Realmente foi muito proveitoso o nosso tempo aqui, batendo papo sobre coração, sobre, enfim, questões ligadas ao coração. Muito obrigado, doutor Vinícius Aguiar, cardiologista. Daqui a pouco, depois do intervalo, vou bater um papo com um oficial de justiça, mas que também ele tem uma participação aqui na região do Lago Grande. A gente vai falar de um evento que vem aí já no início do mês de agosto, daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Galvão e amigos, toda semana eu estarei aqui para falar sobre o que rola no mundo do esporte. E sempre muito bem acompanhado. Nesta segunda, 10h30 da noite, Galvão e Amigos, na Band. Aproveite a Pintando 7 Gazin. Você realiza seus sonhos com preços ainda mais baixos e ajuda a Pai. Geladeira LG Inverter Duplex Inox 375 litros. Cross Free com tecnologia Inverter. 12 vezes de R$ 529,90. Essa garante doação em dobro. Smart TV 50 polegadas 4K Ultra HD LG. Compatível com Alexa e Google Assistente. Com comando de voz e navegação personalizada. 12 vezes de R$ 254,90. Essa garante doação em dobro. São milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. Não perca essa. Vem pro Pintando 7 Gazin. Essas duas motos podem ser suas. Isso mesmo. No dia 27, o ponto premiado vai sortear duas motos novinhas só no terceiro prêmio. Uma Honda Bros NXR mais uma Honda Pop 110 e só no terceiro prêmio. R$3.000 no primeiro prêmio, R$3.000 no segundo prêmio e mais 10 prêmios de R$300 no giro premiado. São duas motos e muito dinheiro por apenas R$10. Compre o seu agora mesmo e boa sorte! Gentileza viraliza. Os bancos de sangue de todo o país precisam de doação.
Nesse exato momento, são muitas as vidas que estão dependendo disso. Poderia ser a sua ou a de alguém que você ama. Doe hoje, para não faltar amanhã. Nessas férias, é hora de aproveitar os melhores preços do Brasil. Tô de férias, tô na Essencial. Central de ar, 12.000 BTUs de 2.599 por apenas 1.699. Caixa de som JBL Encore com 2 microfones, somente 1.999. Smart TV 50 polegadas 4K de 2.699 por só 1.899,90. Aqui tem preço. Tô de férias, tô na Essencial. Tudo em até 12 vezes nos cartões. Essencial Santarém, em frente à Igreja de Fátima. Nessas férias, o Armazém da Construção declarou guerra aos preços altos. É toda loja com ofertas demolidoras. Aproveita, tá imperdível. Forro PVC madeira especial 39,95 metro quadrado. Perfil tipo U branco a partir de 15,90 unidade. Kit cozinhas e banheiros em madeira com 30% de desconto. Férias com ofertas demolidoras. Do Armazém da Construção. Preço cai, obra sobe e o bolso sorri. Armazém da Construção. Vem que tem. É o seguinte, quem quer ver o que é o futebol, tem muita coisa legal, o que a gente quer mostrar. Eu, Marília Ruiz, Leandro Quesada, Oscar Roberto Godoy, prestando muita atenção em todos os jogos. Qualquer um vai falar, é impressionante. A gente editou um pouquinho, mas o pós-jogo mais quente da TV é ao vivo. Detalhe, eu acho que a gente tem um grande craque. Craque Neto. É verdade. É nóis. Domingo, 9 da noite, apito final, na Band. No bloco do programa Então Tá, conversando com gente que faz, a presença do Orleans Carvalho, servidor público federal da Justiça Federal aqui em Santarém, para a gente falar de um assunto que para nós é muito interessante, até porque o Orleans ele é presidente de uma comunidade na região do Lago Grande, lá em Vila Socorro, uma das comunidades a comunidade mais progressista da região do Lago Grande, né, onde existe emprego pleno e que o Orleans lá tem uma participação decisiva lá nos rumos daquela comunidade. É o presidente da Associação de Moradores. E, Orleans, bom dia. Bom dia. Eu queria te perguntar, nesse nosso papo aqui, como é que é ser presidente da Associação de Moradores de uma comunidade tão importante quanto é Vila Socorro, na região do Lago Grande, na região do Baixo Lago. Bom, então, primeiramente agradecer o convite, né, de estar aqui com você, essa oportunidade de a gente falar sobre o Lago Grande, falar sobre a Vila Socorro, né, na minha concepção, a comunidade mais bonita, mais bela, mais progressista, como você falou, né, a gente tem lá um comércio pujante. Nós temos lá uma indústria, né, de cerâmica muito forte na região, que inclusive exporta, né, o produto para para Santarém, para Óbidos, para Juruti, exatamente. Então é um comércio, digamos assim, uma comunidade muito moderna em se tratando de estar localizada à margem do Rio Amazonas. É uma vila industrial. Exatamente, né? Quantas cerâmicas tem lá? Nós temos hoje em funcionamento cerca de 7 a 8 cerâmicas, né, e mais uma outra se instalando agora, né, tá providenciando aí o licenciamento ambiental, essa parte burocrática, né, do negócio para poder se instalar lá. É bom que a gente fale sempre, né, quando a gente faz essas citações sobre o interior de Santarém, que de alguma forma a gente possa divulgar aquilo que nós temos de mais representativo. Nosso interior hoje, com o tempo, né? Quando se falava antigamente Lago Grande, ficava uma coisa muito distante, né? Porque ficava distante, né? O transporte fluvial, as embarcações ainda eram lentas, aquele barquinho de madeira e tal. Hoje, por exemplo, nós temos na travessia, só para as pessoas entenderem, a viagem ela vai de Santarém até a Vila do Aniduba, onde você vai ter 22 quilômetros para pegar a Translago, que a Translago são 180 quilômetros até Juruti. Da onde começa até Juruti. Né? Então, nós temos, para quem vai para lá, para a região, né? Vai numa balsa, né? Não sei quantos carros vão na balsa, caminhão baú, enfim. Dezenas de veículos. Dezenas de veículos, né? Estamos colocando até imagens aqui para as pessoas acompanharem essa realidade.
E aí tem essa viagem de 3 horas, mais ou menos, para depois pegar uma vicinal, 22 quilômetros, até pegar a Translago, né? E uma das primeiras comunidades é justamente 10 quilômetros. Vila Socorro, né? Então, esse interior hoje está sendo alcançado por mais pessoas, o que dá uma condição especial, né? Porque antigamente, Orlando, o comércio nessas comunidades, ele girava em função do regatão. Sim. E hoje não. Hoje, os caminhões baú chegam na frente dos estabelecimentos comerciais. Antigamente, só existia uma pessoa rica na comunidade, que era o comerciante, né? Hoje, existe uma quantidade muito grande de pessoas que estão se estabelecendo financeiramente porque o comércio, as mercadorias chegam democraticamente para todos, né? Um negócio interessante isso. Exatamente. Como você falou, essa questão do transporte, foi exatamente isso, né, que me levou até o Lago Grande, né? Cerca de 10, 11 anos atrás, né? Que eu passei a residir lá também, né? Eu trabalho aqui nos dias de semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado e domingo, feriados, férias, folgas e outros dias que eu tenha, né, disponíveis. Eu estou no Lago Grande, né? Estou na Vila Socorro, na outra casa, né? Na minha casa lá na Vila Socorro. Né, que é minha residência também. Então, tenho 2 residências. Uma em Santarém, que a gente está mais na parte trabalho, né, e essa parte mais dinâmica lá de presidente da comunidade e morador ao mesmo tempo, né? Então, como você falou, Vila Socorro, de fato, o comércio naquela região lá, ele é um comércio moderno. É um comércio moderno, como hoje é no Lago Grande. Isso se dá, Emmanuel, e você bem conhecedor, né, desse fato, a questão do número de pessoas residentes naquele local lá. Então, nós temos ali nesse percurso que você falou, de 187 quilômetros, né, fora essa região que liga ali a parte ao Arapixuna, né? Nós temos ali mais de 100 comunidades estabelecidas. Não, ao longo da Translago, nos 2 lados ali, né, a parte do rio Amazonas e a parte do rio Arapiuns. Nós temos ali mais de 100 comunidades. Então, assim, é muita gente, nós somos milhares de pessoas ali, calcula cerca de 30 e poucas mil pessoas, né? E é bem provável que seja isso, porque o coeficiente eleitoral lá é de 14 mil eleitores, então provavelmente nós temos mais de 30 mil habitantes naquela região, né? Né? Isso gera um consumo muito grande, né? O que, de certa forma, com a implantação aí, sei lá, mais de uma década com relação a essa questão da balsa, da travessia, ali Porto do DR, Aninduba, né, que é a comunidade de Aninduba ali, esse comércio ele deu uma alavancada muito grande, né? Então, assim, você está no Lago Grande hoje, você está em Santarém, você não sente muita diferença. Não tem mais diferença. Não tem diferença. Você tem internet, você tem um supermercado, você tem um dormitório, você tem farmácia, né? Você tem empresas, você tem indústria de cerâmica, né? Você pode ir e voltar ao mesmo dia, você tem 5, 6 embarcações rápidas, lanchas que podem levar você e trazer no mesmo dia. Tem essa principal, então o dinamismo é muito grande. Balsa, mas tem aqueles barcos de recreio, né? Sim. Que eles têm linha da comunidade para Santarém. Todas as Todo dia têm um barco. Tem o seu barco próprio. Referência, né? Exatamente. 1 ou 2 às vezes. Outra coisa, por exemplo, para as pessoas entenderem, lá na Vila Curuai tem supermercado. Sim. Sim. Supermercado. Sim. Não é brincadeira não, é supermercado mesmo. Não. E na Vila Socorro também você encontra supermercado. Né? Assim, não tem um item que você procure lá que você não consiga encontrar. Verdade. E se não tiver, pede-se pela manhã e à tarde. É verdade. Está na sua mão. As embarcações todas fazendo a linha, né? Sim, sim. Então é uma questão só de encomendar. Então morar no Lago Grande, morar em Santarém hoje, praticamente para mim, não vejo diferença nenhuma. Sabe, a mesma, as necessidades que são supridas aqui no município de Santarém, na zona urbana, são supridas lá também na Vila Socorro. Né? E eu teve um tempo na minha vida, isso não tem muito tempo, tanto tempo assim, eu estruturava projetos de audiovisual. E um dos projetos que eu cheguei a iniciar o roteiro foi sobre a região do Lago Grande, né? O título do projeto era O Interior Era Aqui. E naquela ocasião, quando eu comecei a escrever o projeto, naquela época, estávamos estabelecendo os primeiros sinais de Wi-Fi. Sim. Hoje, qualquer birosca tem sinal de Wi-Fi. Qualquer casa, né?
tem Wi-Fi, né? Qualquer comunidade que você vá, por mais distante que ela seja, né? Tem comunidade lá que você tem que entrar na vicinal cerca de 40 até 50 quilômetros para chegar no local, você vai encontrar um sinal de Wi-Fi. Né? A Justiça Eleitoral mesmo já se usufruiu muito disso. Né? Hoje nós temos via satélite, né? Mas ainda que não tivesse, nós teríamos facilidade de transmissão hoje, né, dos dados por conta disso que você acabou de falar aí, né? Dessa facilidade que nós temos hoje de conexão via internet em qualquer local que a gente esteja ali pelo Lago Grande, Arapiuns, Tapajós, a mesma coisa. Mas sobretudo o Lago Grande, ele é mais, eu vejo na minha visão, mais desenvolvido nessa questão de tecnologia. Olha, pessoal, só para que vocês tenham uma ideia, eu chamei aqui o Orleans Carvalho, para ele falar de um evento que vai acontecer na Vila Socorro nos próximos dias. Aliás, vamos logo dizer logo, de 1º a 3 de agosto. Mas eu estou aqui cozinhando aqui o galo devagar para chegar no evento, só para vocês saberem, daqui a pouco eu vou falar sobre esse evento. Mas eu queria que ele falasse um pouco mais da Vila Socorro, né? Que é a comunidade que ele bem representa. Se você tivesse que fazer um convite para as pessoas visitarem Vila Socorro, o que você diria para elas? Olha, você sabe que eu sou apaixonado pela comunidade, né? Tão apaixonado por ela que minha família, né? Hoje minha esposa... É de lá, né? Minha esposa é de lá, né? Tem 3 filhos nativos da região. Matheus, Daniela, Maria. O Matheus tem 5 anos, fez agora em junho. A Maria 2 anos, 2 aninhos, faz agora em setembro. E a Daniela, 8 anos, né? Vai fazer em outubro, Dia das Crianças, ela faz aniversário, né? E assim, eu nutro uma paixão muito grande por aquela comunidade, por aquele local, por aquele povo de lá também. Né? Meu sogro, minha sogra moram lá, cunhados e muitos amigos que fiz, né, durante essa mais de uma década que eu estou lá, né, morando, residindo, né, pela vila. E 3 anos que eu estou na frente da comunidade. Então, assim, é um local muito prazeroso de se estar. Né? Claro que tem suas dificuldades, claro, né, como normal, local do interior, isso é normal, né? A gente busca... junto ao poder público, isso, né, satisfazer essas necessidades básicas que a gente tem lá. Mas a Vila Socorro, Emmanuel, como você bem conhece, né, de perto lá a realidade, a gente tem uma comunidade muito hospitaleira, né, de um povo muito, muito bacana de se conhecer, muito bacana de se conviver entre eles, né? E estruturalmente a gente tem, digamos assim, depois do distrito de Curuai, né, que tá, lógico, né, por conta de ser mais badalado, falado, maior, tem um número maior de pessoas, eu acho que cerca de 8.000 pessoas já residem hoje. O comércio é mais forte. O comércio é muito mais forte, né, e se desenhou muito que Curuai é quase que sinônimo de Lago Grande. Sim. Né? Então o cara fala, tu mora no Curuai? Eu falei, não, pô, moro no Lago Grande. Aí o cara, sinônimo, né? É Lago Grande do Curuai. Lago Grande do Curuai é a próxima... É Lago Grande do Curuai. Isso, e a proposta de emancipação vai levar aquele local para essa cidade, né? Lago Grande, Curuai do Lago Grande, né? Então, o que a gente vê? Vila Socorro, né, digamos assim, ao lado, ali próxima do Curuai, ela tem as mesmas facilidades, os mesmos encantos, digamos assim. Com uma diferença, né? Nós estamos mais próximos da cidade, estão cerca de 1 hora de lancha, 1h20. Nós temos a balsa ali a cerca de 3 horas de Santarém até o Porto do Aninduba e mais 30 minutos eu estou na minha casa. Ou seja, eu saio de casa às 5 da manhã e tomo café na minha casa. Verdade. Com a minha família às 8h30, 9 horas da manhã, né? A gente já está chegando lá e tomando café. Então, quer dizer, há uma facilidade muito grande de transporte, o que nos deixa mais à vontade com relação ao Curuai, que é um pouco mais distante. De lá para o Curuai, mais 50 e tantos quilômetros, mais uma hora de Vila Socorro de carro para chegar no Curuai. Então, assim, a gente tem um porto que ele atende não só a Vila Socorro, mas atende todas as comunidades do Lago Grande, inverno e verão. Ou seja, é um local que nunca seca. Né? Então, todas as embarcações que fazem linha para essas 100 e tantas comunidades ali mais à frente, né, até chegar à divisa ali com o município de Juruti e até mesmo para a cidade de Juruti, vão ter que aportar ali no porto da Vila Socorro. Ainda tem essa importância, né, a questão do porto de Vila Socorro, porque é o seguinte, quando o rio baixa muito, né,
A navegação, ela se estabelece até o porto de Vila Socorro. Exato. Isso se deve ao fato de que, como nós temos uma linha ali, né, de água, não é tão largo assim, né? O rio ele não é tão estreito, né? Se tratando de Brasil, mas para a Amazônia é estreito. Você sabe que a Amazônia nós temos os rios aqui de uma largura incomensurável, né? Diferente de outras cidades, né? De outros estados brasileiros, né? No norte aqui os rios são bastante volumosos e tal. Mas tem uma linhazinha de água ali, digamos que é um estreito. Sim. E no verão ele seca, ele fica muito baixo. E aí impossibilita as embarcações trafegarem e chegarem até outras comunidades. Então, até a Vila Socorro é a navegação segura. Dali por diante corre risco de encalhar, de acontecer algum tipo de evento ali sinistro. Então, eles preferem, né, param ali na Vila Socorro, aí transborda o pessoal para os ônibus e dali, naquele translado até as comunidades, as demais comunidades. Né? E Vila Socorro não tem só isso, né? Não é só essa facilidade. Nós temos uma praça de esporte e lazer, recentemente inaugurada em 2023, né? Uma praça muito bonita, né? No centro ali da comunidade, nós temos quase 1.500 pessoas morando hoje na comunidade de Vila Socorro. Então, nós temos quantas pessoas? Quase 1.500 pessoas. Quase 1.500? Quase 1.500 pessoas, né? Morando ali. Nós temos um posto de saúde, né? Com atendimento ali, praticamente 24 horas, não é 24 horas, a gente está até requerendo isso agora do governo do município, né? Sensibilizar o prefeito, ele já se mostrou favorável a isso, né? A implantação, tanto a reforma e ampliação daquela unidade de atendimento em saúde, mas também de elevação né, à categoria de 24 horas, né? Para atendimento, né, não só da Vila Socorro, porque ela atende ali o entorno. Sim. Cerca de, 15 ou mais comunidades dependem ali daquela UBS, né, para atendimento. Então lá você vai encontrar desde a parte comercial a essa parte de lazer, né, a passar ali momentos agradáveis ali naquela Maravilha, praça. Mas falar em momentos agradáveis, eu quero daqui a pouco tratar com você sobre o evento que vai acontecer no início do mês. Sim. De 1º a 3 de agosto, que é o Festival Gastronômico e Cultural da Vila Socorro. Vila Socorro. Exatamente. Mas daqui a pouco, depois do intervalo comercial, hein? Nós estamos juntos na denúncia. Perdeu, já era. Na indignação. Muito lotado, pra você ver. Pô, a fatalidade é os cambal. Na busca por solução. Helicóptero Band pra te atender da melhor forma possível. Pra defender você. Com firmeza, sensibilidade e o tato que o povo merece. Você é especial pra todos nós. Você fica ligado em tudo aqui, é tanta coisa acontecendo. Mãos dadas, vamos juntos. Aqui a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. De segunda a sábado, às 4 da tarde. A gente está junto. Brasil, gente. Você pode contar. Aproveite a Pintando 7 Gazin. Você realiza seus sonhos com preços ainda mais baixos e ajuda a Pai. Moto G15 256 GB, 12 vezes de 104,16. Smart TV Philips 58 polegadas 4K com Google TV, 12 vezes de 264,90. Smart TV TCL 43 polegadas Full HD com comando de voz, 12 vezes de 179,90. São milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. Não perca essa. Vem pro Pintando 7 Gazin. Essas duas motos podem ser suas. Isso mesmo. No dia 27, o Ponto Premiado vai sortear duas motos novinhas só no terceiro prêmio. Uma Honda Bros NXR e mais uma Honda Pop 110i só no terceiro prêmio. R$3.000 no primeiro prêmio, R$3.000 no segundo prêmio e mais 10 prêmios de R$300 no giro premiado. São duas motos e muito dinheiro por apenas R$10. Compre o seu agora mesmo e boa sorte! Você tem fome de quê? Pão? Carne? Massa? Ou um docinho? Para saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Band Receitas. As receitas de todos os programas de entretenimento da Band em um só lugar.
para você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você. Receitas clássicas e originais, do Brasil ou do mundo. Todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Para não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora Band Receitas. Nessas férias, é hora de aproveitar os melhores preços do Brasil. Tô de férias, tô na Essencial. Central de ar, 12.000 BTUs de 2.599 por apenas 1.699. Caixa de som JBL Encore com 2 microfones, somente 1.999. Smart TV 50 polegadas 4K de 2.699 por só 1.899,90. Aqui tem preço. Tô de férias, tô na Essencial. Tudo em até 12 vezes nos cartões. Essencial Santarém, em frente à Igreja de Fátima. Nessas férias, o Armazém da Construção declarou guerra aos preços altos. É toda loja com ofertas demolidoras. Aproveita, tá imperdível. Forro PVC madeira especial 39,95 metro quadrado. Perfil tipo U branco a partir de 15,90 unidade. Kit cozinhas e banheiros em madeira com 30% de desconto. Férias com ofertas demolidoras do Armazém da Construção. Preço cai, obra sobe e o bolso sorri. Armazém da Construção. Vem que tem. Agroband, um jornal diário para quem vive no campo e na cidade. Vamos trazer todas as notícias do agronegócio. Cotações, previsão do tempo, pautas no Congresso, sustentabilidade, segurança alimentar, energética e muito mais. O importante setor da nossa economia que alimenta não apenas os brasileiros, mas mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora. Hoje, 8 da manhã, Agroband. Aqui no programa Então Tá, conversando com Orleans Carvalho, presidente da comunidade de Vila Socorro, na região do Lago Grande, que neste início do mês de agosto vai ter lá um evento, o Festival Folclórico e Cultural de Vila Socorro. O que é que está programado para esse evento, presidente? Então vamos lá, gente, na verdade não tem o Festival Gastronômico e Cultural, né? O primeiro Festival Gastronômico e Cultural da Vila Socorro. Né? Então, assim, o novo governo municipal, ele, o senhor como secretário municipal de turismo, né, teve essa visão e eu também tivemos essa ideia de fazermos uma divulgação daquela comunidade, né, para que outras pessoas pudessem conhecer, não só da região do Lago Grande, Arapiuns, ali, Tapajós, mas também da cidade, Santarém, da zona urbana. Sim. E por isso, então, a Secretaria de Turismo, né, através da sua pessoa, estão idealizando, junto com a comunidade de Vila Socorro, eu na presidência, né, representando a comunidade, você representando o Estado, representando Santarém, vamos realizar o primeiro Festival Gastronômico e Cultural da Vila Socorro. O que é esse evento? Esse evento visa, primeiro, mostrar as belezas da região, né? Trazer pessoas para conhecer aquela região, que é muito bonita realmente, mostrar um pouco da nossa cultura, da cultura local, da cultura regional, né, daquela região, e também a parte da gastronomia. Né? A Secretaria de Turismo levou... E acentuadamente a gastronomia, até porque foi prometido, por exemplo, para mim, que o presidente vai ter uma barraca dele lá. Barraca do presidente. Barraca do presidente. Eu falei que vai conhecer. E vai comer a minha comida lá também, que eu vou preparar um prato especial lá para as pessoas que forem, sim, né? Claro, nesse evento, que se dirigirem lá ao evento. E a gente já falou aqui que o transporte é fácil. Sim. Né? Então, é bacana a gente falar sobre isso, porque assim, elas podem chegar primeiro pela balsa. Sim. Né? E segundo, depois, pela lancha. De lancha. De lancha. E todo dia. Depois tem as embarcações. As embarcações que são diárias que também. Fazem linha para a região. Diariamente. Né? Diariamente. Né? Então você pode, se você, não tem muito tempo, eu não posso ir na sexta-feira, você pode ir no sábado. Exatamente. Mas eu preciso voltar no domingo, digamos assim, no domingo eu preciso estar mais cedo em Santarém. Tem um barco saindo de lá meio-dia do domingo. Você pode voltar no domingo. Tem a balsa que volta às 5 da tarde, também do domingo. Né? Então você pode voltar também para estar segunda-feira cedo em Santarém. Então não há desculpa para você não frequentar ali pelo menos a sexta ou o sábado, né? A gente quer deixar a culminância lá, assim, aquela parte mais interessante, para o sábado. Para o sábado. Porque faz uma abertura na sexta-feira e aí no sábado a gente coloca tudo aquilo que de melhor tiver. Exatamente. Né? Vai ter show, né? Vai ter show lá. Vai ter show. Por exemplo, o Izelon, que ele é o cantor aqui do Tucuxi, né?
E parece que eu ouvi dizer que essa semana vai sair a definição do segundo grupo musical, que está em fase de definição. Então, assim, a noite principal das atrações todas vai ser no domingo, né? No sábado. Mas o que é bacana também, Orlando, é o seguinte, é a participação das demais comunidades. Sim. E fica um convite para todas aquelas comunidades da região, né? Eu inclusive, já comecei a fazer esses convites, né? Sim. Vou reforçar agora na próxima semana, pessoalmente, né? E que acho que outras comunidades ali do entorno, do Coreá, Lago da Praia, próprio Curuai, né? A comunidade do Arapiuns também, Vila Gorete, Vila Brasil, Jacarezão, Jacarezinho, Itacomini, Vila Gorete, né? Com Carimbó, Urucureá, seu grupo de... Tem uma rixa naquelas comunidades, negócio de carimbó, né? Tem, e vai ser muito legal. Vai ter muitos grupos folclóricos se apresentando nesse dia lá, nesses 3 dias, mas no sábado, né, principalmente, né? E assim, a gente vai focar muito também, não só nas apresentações culturais e nos artistas que vão de Santarém para lá, né? Mas também nessa questão da gastronomia. Sim. Né? Então a gente quer mostrar um pouco da culinária, né, Vila Socorrense e também do entorno, né, das comunidades do entorno, porque eu estou convidando também outras comunidades que queiram lá apresentar a sua culinária, apresentar a sua cultura, apresentar as suas danças, enfim, né, os seus talentos. A gente está tentando também fazer um festival de talentos lá no domingo ou na sexta-feira. A gente está programando para ver qual o dia mais adequado para fazer, né? Uma gincana cultural também. Então vão ter várias atrações que com certeza quem for lá prestigiar e presenciar vai sair de lá muito satisfeito com o que vai ver. Eu até vou adiantar aqui que você vai estar nessa semana agora, que vai entrar agora, você vai estar no Patrulhão para fazer uma divulgação mais próximo do evento, para dizer as comunidades que vão participar e as atrações que vão se apresentar, né? Sim, a gente vem com o maior prazer. Espero, inclusive, que vamos ver se vai ser possível, né, levar a deputada estadual Maria do Carmo para ela prestigiar o evento lá, né? Ela já conhece a comunidade, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Recebê-la lá. Não só ela, como qualquer um outro, né? Sim. Político da região também, os vereadores, já deixa aqui o convite, né? Vamos convidar os vereadores, o prefeito vou convidar pessoalmente, prefeito municipal, marcou presença. né? Vou convidá-lo pessoalmente, né? Os demais vereadores e os deputados também da região, sim, João Pigarilho, a deputada Maria do Carmo também, com certeza a gente vai fazer esse convite. Vai ser muito bom eles estarem lá para ver, né, vai ser o primeiro festival, né? Então, assim, pode ser digamos assim, um piloto para outras comunidades também prosseguirem com essa divulgação aí da cultura do Lago Grande, né? Vai ser um negócio muito legal. Meu irmão, muito obrigado, Orleans Carvalho, presidente, servidor público federal, e que hoje esteve falando sobre o festival, entre outras coisas, sobre Vila Socorro, mas também sobre o Festival Gastronômico e Cultural de Vila Socorro. Muito obrigado. Eu agradeço pela tua participação aqui. Eu agradeço a presença e fica o convite, né, para todos aqui, não só a região do Lago Grande, mas também para comparecer nesse evento 1º, 2 e 3 de agosto na Vila Socorro, Lago Grande, bem pertinho. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Na semana que vem tem muito mais. Até lá, se Deus quiser.